mediana é uma medida de tendência central que pode ser calculada para variáveis qualitativas que possam ser ordenáveis e para variáveis também quantitativas. Uma das funções mais importantes da mediana é auxiliar a entender a razão pela qual a média sofre variações acentuadas. Isso porque uma discrepância na mediana interfere sim na média, fazendo com que ela aumente ou diminua muito. Todos os conjuntos finitos de números têm mediana. Se um conjunto tiver um número ímpar de elementos, a mediana será um valor do seu próprio conjunto. No entanto, se ela tiver um valor par de elementos, a mediana poderá ou não ser um elemento desse conjunto. Então, imagine que vocês estão com um time de futebol, por exemplo, nessa foto. E aí, eu quero saber qual a altura mediana dos jogadores de futebol. Então, para saber a altura mediana dos jogadores de futebol, nós teríamos que principalmente e inicialmente ordenar a mediana em ordem crescente ou decrescente de elementos. Então, a partir desse ponto, a mediana seria um valor central. Vejam que esse ponto central seria justamente a altura mediana dos jogadores. Então, constantemente, quando nós estamos vendo um jogo de futebol ou de basquete, nós vemos o comentarista dizer situações do tipo: a altura média do jogador é 2 metros. Quando ele diz a altura média do jogador, ele calculou a média aritmética, que seria o somatório das alturas dos jogadores dividido pela quantidade de jogadores. No entanto, quando ele falar a altura mediana do jogador, significa que ele pegou as alturas de todos os jogadores, colocou em ordem crescente ou decrescente e pegou o jogador que estaria na altura central, por exemplo, como nessa foto. Então, podemos definir a mediana como um conjunto de valores, como eu já disse, dispostos em ordem crescente ou decrescente, como sendo o valor central desse conjunto de dados. Então, quando nós temos uma mediana em dados não agrupados, ou seja, em sequência, como esse exemplo abaixo, nós primeiramente precisamos organizar esses dados em ordem crescente. Após essa organização, 2, 5, 6, 9, 10, 13 e 15, a mediana seria o ponto 9. Por que ela seria o ponto 9? Primeiramente, nós precisamos contar quantos elementos tem nesse conjunto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos, Como tem 7 elementos, nós poderíamos ter o cálculo da mediana tanto se a série tiver um número ímpar, ou seja, eu somo a quantidade de elementos mais 1 dividido por 2, então, como aqui são 7 elementos, eu faria 7 mais 1 dividido por 2, isso seria 8 dividido por 2 igual a 4. 4 seria a posição central dessa série de dados. No entanto, se nós tivéssemos agora uma quantidade par de elementos, vamos supor que eu retirei o número 15. Nós agora teríamos 6 elementos, Então, eu faria a seguinte situação. Eu divido 6 por 2, porque são 6 elementos, isso vai dar 3, e aí eu vou pegar a posição 3 mais a posição 4. E vou calcular a média entre esses valores. Então, a posição 3 seria agora o número 6... e o número 9, essa é a posição central. Veja, 2 pontos de distância entre cada extremo. E agora, a mediana seria a média aritmética entre esses pontos. Então, eu faria 6 mais 9 dividido por 2, isso aqui seria 15, dividido por 2, 7,5. Então, 7,5 seria a mediana dessa série de valores.